Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, me chamo Rogério Castro, esse vídeo é um vídeo informal, meu primeiro vídeo desse ano. Demorei muito para arrumar o cenário, né? Na verdade muito, porque eu sou um pouquinho perfeccionista, mas para deixar bem enquadrado, para deixar com alguns detalhes de decoração. E já comecei bem, na verdade, né? Eu coloquei uma mesa, coloquei, acredito que um guarda-objetos. E é bem interessante, se você consegue perceber, eu estou falando diretamente com a câmera, com você na verdade, aí você consegue perceber meu notebook aqui no fundo, tem alguns livros aqui, tem alguns objetos pequenos que fazem parte da decoração. E essa é a minha dica para você que vai iniciar. É o primeiro vídeo do ano 2026 e gente, cara, eu estou muito alegre, estou muito animado com esse vídeo. Movimentei a casa toda aqui, organizei de algumas formas, não coloquei microfone ainda. Esse é um vídeo making off, né? É o primeiro vídeo, né, que eu estou gravando, que eu ainda não vou publicar, mas eu vou publicar posteriormente como making off. Mas para início, gente, eu fiquei muito feliz. Como é o meu primeiro vídeo, né? Não é o meu primeiro vídeo gravando diretamente para a câmera, mas é o meu primeiro vídeo começando nesse ano 2026. Mas eu vou fazer outro vídeo que é realmente o vídeo que vai ser postado. Acho que já foi postado, né? Porque no momento que eu estou gravando aqui é só um vídeo aleatório de bastidores que eu vou postar depois. Mas, gente, a mensagem que eu deixo para você em 2026, que eu vou ser o segundo vídeo, esse vai ser o segundo vídeo, é o primeiro, mas vai ser o segundo. Enfim, comece. Esse ano de 2025 foi um ano bem conturbado para mim. Foi um ano em que eu verdadeiramente consegui abrir os meus olhos para Cristo, ver quem Ele era de fato. Foi um ano bem intenso, bem complicado, um ano em que eu decidi perder, decidi ganhar. E existe um versículo que eu não me lembro exatamente muito bem, mas vou até aqui pegar na minha Bíblia, que faz parte da decoração também, que ele está lá em Mateus 13:44. Deixa eu abrir aqui, gente. Mateus 13:44. Pronto. Isso. Mateus 13:44. Está bem intitulado como a parábola do tesouro perdido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Quando esse versículo ele veio para mim, foi numa época de um acampamento. Foi em março, se eu não me engano. Foi nessa época de um acampamento e eu tinha me demitido e ao mesmo tempo fui demitido. Foi algo que eu vou contar em outro vídeo. E isso me impactou muito, porque eu tinha decidido, não, Deus, eu vou para esse acampamento, eu vou viver intensamente com o Senhor. E eu quero encontrar você. E eu não vou sair de lá. E eu realmente estava apenas com um salário para sobreviver, né? Eu tinha uma moto, ainda não tinha carteira, ainda não tenho carteira, né? Mas eu tinha essa moto, eu tenho esse iPhone, né, que eu estou gravando os vídeos, tenho um notebook e eu sempre fui muito limitado com relação à mentalidade mesmo. Apesar de eu ter algumas coisas que hoje eu não consideraria ter, por exemplo, um iPhone, um notebook de 5.000, um microfone lapela de 1.000 e pouco. Algumas pessoas me ajudaram muito nessas compras e sou muito grato a elas. Mas ao mesmo tempo eu tive muitas perdas, ao mesmo tempo eu tive perda de alguns amigos, muitas pessoas ficaram chateadas comigo, muitas pessoas acharam que eu desisti delas, mas eu gastei basicamente alguns anos da minha vida me importando com outras pessoas, dedicando minha atenção a outras pessoas, mas eu não construí algo nada para mim. Então em 2024 eu estava, 2025 na verdade, no começo do ano eu estava em crise. Eu tinha
eu tinha criado algumas ilusões amorosas, né? Comecei a gravar os vídeos, estava com a meta de gravar vídeos em 2025, estava muito empolgado, queria que isso desse certo, mas não deu. Desanimei, perdi, eu comecei de novo, e foi aí que em março, né? Eu fui para esse acampamento, eu fui com muita sede, porque eu sabia que só o Senhor poderia me livrar, só o Senhor poderia cuidar de mim. Então, em março, nesses, acho que foi 5 dias, eu vivi intensamente ao Senhor. Gastei tudo que eu poderia ter gastado com Ele. Eu tinha um salário apenas para sobreviver um mês, e na esperança, eu já tinha uma promessa de trabalho, mas foi algo que eu não esperava que acontecesse tão rápido, né? Confiei no Senhor e eu dei esse passo. No mesmo dia que eu me demiti, foi o mesmo dia que eu me dei demitido. Mas enfim, uma história longa para outro vídeo. Mas quando esse texto veio, esse Mateus 13:44, ele me pegou de jeito. Foi um texto que um homem, ele está vivendo a vida normal, como qualquer pessoa, caminhando pelo campo, caminhando pelo mundo, na verdade, caminhando pela vida. Mas de repente ele encontra o tesouro. De repente ele encontra esse tesouro e ele decide vender tudo que ele tem. E para mim foi muito impactante, porque quando eu entendi esse texto, a única ilustração que veio na minha cabeça foi que era um homem normal, e esse homem seria eu. Esse homem era eu na época, e ele estava largando um emprego que ganhava 3.000 na época para não ganhar nada, não ter promessa de ganhar nada. Ele simplesmente decidiu largar tudo, decidiu vender tudo, perder tudo para conquistar o reino, né? Conquistar esse tesouro, né? E eu me lembro que teve alguns meses atrás, que teve um momento de oração na igreja, e esse texto ele veio na minha cabeça. E o pastor falou assim: rapaz, para vocês anotarem qual é a ilustração. E a ilustração foi tão forte para mim que tinha o seguinte: eu pensei o seguinte, existe um terreno, e nesse terreno você não sabe se tem algo valioso nesse terreno, mas você está lá nesse terreno, não é de ninguém quer esse terreno, ou ninguém sabe de quem é o terreno, mas o terreno está lá, não tem valor nenhum, é um lixão, digamos assim. Só que você, barafustando, você encontra uma fonte de petróleo nesse terreno. Você encontra essa fonte, você descobre que ali tem petróleo. Então, a partir do momento que você descobre que ali tem petróleo, esse terreno que um dia poderia valer 50.000, ele vale muito mais. Ele começa a valer muito mais, não por conta da localização dele, não por conta da terra, mas por conta da fonte que está nesse terreno. E eu fiz essa ilustração para mim. Então, quando o homem encontra esse petróleo, ele vai vender tudo que ele tem para adquirir o terreno, não para adquirir o petróleo. Ele compra o terreno, mas a fonte do petróleo está lá, porque não tem como ele extrair o petróleo se o terreno não for dele. Não tem como ele usufruir dessa fonte inesgotável de riqueza se o terreno não for dele. Então eu entendi, para mim, isso foi muito forte para mim. Eu vendi muitas coisas nesse período, depois de março, né? Depois do acampamento, eu comecei a vender, eu vendi minha moto. Existem muitos detalhes por trás da venda dessa minha moto, né? Mas quando eu decidi vender, decidi entregar isso, eu comecei a entender: Deus, eu vou voltar novamente a andar de bicicleta. E foi uma das coisas tão gratificantes, porque quando eu estava andando de moto, eu estava pecando mais, estava mais apressado, mais agoniado, eu servia todo mundo. Algumas pessoas gostavam de estar comigo, eu sempre estava disponível para as pessoas, mas eu não estava disponível para mim. Eu novamente estava servindo as pessoas, mas não estava construindo algo para mim. E isso me quebrou muito. Então eu decidi: não, eu vou viver na mesma essência que eu comecei. A minha bike, eu chamo ela de Moreânia desde quando eu ganhei do meu antigo discipulador Vitor Hugo.
E para mim foi um dos melhores presentes que eu poderia ter ganhado na minha vida. Eu morava em São Luís, hoje eu moro em Chapadinha, e eu nunca tinha conquistado uma bike. E ele me ajudou a conquistar essa bike. Ele praticamente me deu a bike, né? Ele comprou, bancou tudo isso. E hoje eu sou muito grato à minha vida por ele. Então hoje eu ando nessa bicicleta. Só que hoje eu ando... Eu me lembro que na época do acampamento eu tava gordo. Quando eu comecei a voltar a andar com a bike, de bicicleta novamente, eu comecei a emagrecer, comecei a ter mais resistência física. Hoje ainda cansa, ainda você andar de bike cansa muito, mas eu percebo que eu tenho muito mais resistência física que muitas pessoas que andam comigo. E isso foi tão bom para mim porque eu não ando mais com pressa, eu não ando apressado, eu não ando ansioso, eu não ando preocupado com muitas coisas. Mas hoje eu decidi que os meus sonhos eles começaram a ser maiores agora, eles começaram a ser maiores. E esse não era o primeiro vídeo de 2026, eu só sentei e gravei, agora vai ser. Estou até com medo de talvez eu tenha desligado aqui no pause, mas acho que não. Mas vou aqui. E se você gostou, já curte, gente, já se inscreve, porque isso é uma jornada que eu vou documentar, a jornada da minha vida. E eu falo para vocês, esse ano de 2026 ou 2025 eu venci muitas coisas, perdi muitas coisas, escrevi muitas coisas. Deus colocou muitas coisas no meu coração para escrever, algumas delas vocês vão estar aqui. Tem um livro que ele está aqui, que eu vou até indicar para vocês, que é Uma Vida com Propósito. Daqui a pouco eu vou ler o primeiro capítulo dele. Esse livro ele é muito sensacional. Na época da pandemia, esse livro ele me ajudou muito. E é isso, gente. Por enquanto, como esse é meu primeiro vídeo, eu não vou me alongar tanto. Tem muita coisa ainda para vocês saberem da minha vida, mas o que eu deixo para vocês hoje são 2 conselhos, né? Leia Mateus 13:44. Rogério, mas por quê? Porque quando você decide que o tesouro é mais importante, você percebe que existem coisas que você pode tirar da sua vida. A minha casa está um pouco bagunçada hoje, que eu estava arrumando, eu baguncei tudo aqui, coloquei no meu quarto aqui, que eu nem usava tanto, mas coloquei para ser meu estúdio, aqui que eu vou gravar meus vídeos de tarde, possivelmente pela manhã, e todo dia eu vou postar um vídeo, vou tentar postar um vídeo, vou tentar ser disciplinado, e esse é meu primeiro vídeo. Amanhã, talvez eu vou estar falando do capítulo 2, mas eu acredito que hoje ainda eu gravo um vídeo falando sobre o capítulo 1 desse livro. Mas é isso, gente. Tenha uma vida com propósito, né? É isso que eu posso deixar para vocês, mas Mateus 13:44. Venda tudo e compre o terreno, que o tesouro ele vem junto. Não existe tesouro sem um terreno. Não adianta você comprar um terreno, vai ter que ter um tesouro lá. De alguma forma, tem um tesouro lá. Você só precisa acreditar. Isso mudou minha vida. E no final desse ano, 2025, ó que incrível. Eu me demiti em março, consegui um emprego, trabalhei até outubro de 2025, acho que é outubro, não lembro exatamente. Eu fiquei em novembro, dezembro, dezembro parado, e janeiro eu não tenho nenhum emprego em mente, tem algumas pessoas, algumas promessas, algumas coisas que eu estou correndo atrás. Mas uma das coisas que eu acreditei, que a criação de conteúdo ele mudaria a minha vida. Existem muitas pessoas que falam sobre isso, muitas pessoas que cresceram com isso. E eu estou crescendo, eu estou começando com muitos recursos, né, de certa forma, né, com iPhone 15 Pro Max, com notebook Acer bem aqui atrás, com um microfone na pele que está ali, que eu nem usei agora nesse vídeo. Mas a mensagem que eu deixo para vocês é, gente, bota o celular no tripézinho, se não tiver um tripé, dá um jeito. Eu tenho um tripé, não comprei todo esse material. Mas uma das coisas que eu posso falar para vocês e afirmo para vocês, o melhor aparelho, o melhor notebook, o melhor microfone, é o último microfone lançado o penúltimo microfone lançado da Roland, uma das maiores empresas de fazer microfone. Sei lá, o que mais que eu tenho aqui? Uma mesa de escritório, um tripé. Gente,
tenho os equipamentos, mas isso não me fez ser um grande filmmaker, um grande editor de vídeo, ainda não me fez, porque existem as crenças limitantes que a gente tem na nossa cabeça, que é outra coisa que eu vou deixar para vocês nesse vídeo. As crenças limitantes. A gente precisa romper essas crenças, a gente precisa tirar da nossa cabeça aquilo que a gente acredita. Eu muitas vezes acreditava que eu não era capaz de gravar um vídeo, que eu não era capaz de editar um vídeo, que eu não era capaz de fazer isso. Eu achava que os meus vídeos que eu estava editando eram os piores vídeos, até hoje ainda acho. Então eu decidi gravar esse vídeo com o intuito de viver algo extraordinário esse ano. Então, o ano de 2026, esse é o primeiro vídeo, vai ser um dos anos em que eu decidi, de fato, treinar como falar diante da câmera, treinar como criar conteúdo, treinar como buscar clientes, como achar esses clientes e realmente viver dessa vida, que é a vida de criação de conteúdo. Porque eu não quero trabalhar de carteira assinada, não quero trabalhar com outras empresas. Espero que esse mês de janeiro eu consiga conquistar algum cliente, que é uma das coisas que eu vou buscar atrás. E, gente, eu vou deixar uma pequena oração nesse vídeo, né? Uma oração final. Eu não sei quem vai me assistir, não sei quais são as pessoas que vão assistir. Mas, gente, já passei por tanta coisa que eu acredito que talvez você que esteja atrás desse vídeo aí, assistindo, talvez tenha esse sentido, cara, não tem solução pra mim. E tenha certeza, eu tô quase no mesmo barco que você, mas eu já estive pior. E eu vou orar, agradecer mesmo a Deus. E eu oro mesmo para que você também encontre a mesma coisa que eu encontrei, que é Cristo, que é o nosso amado Jesus. Ai, Pai, eu te agradeço por ter coragem de orar diante de uma câmera, diante de pessoas que estão me assistindo, diante de pessoas que estão em casa. Deus, eu oro para que essa pessoa que esteja me assistindo seja muito abençoada, Senhor. Que o Senhor direcione o coração dela, que o Teu Espírito Santo guie cada caminho, cada direcionamento. Que essa pessoa ela não se perca, mas que ela continue firme, que ela não desista. Que assim como o Senhor me deu alegria, assim como o Senhor me deu um sentimento de pertencimento, um sentimento de segurança diante das adversidades, que o Senhor também me deu esse sentimento de ousadia, de me arriscar em situações improváveis. Pai, eu te agradeço. Te agradeço pelo ano de 2025, mas te agradeço também pelo primeiro dia do ano de 2026. Hoje é 1º de janeiro. Senhor, nos dê, tanto a mim como a pessoa que está assistindo, as pessoas que estão assistindo, Senhor, disciplina, Senhor. Haverão dificuldades, haverão provas, né, que nós vamos enfrentar, obstáculos que nós vamos enfrentar, mas nós queremos permanecer firmes, não para gravar vídeos, não para ficar ajudando muitas pessoas, mas para que a gente possa permanecer firme diante do Senhor, te buscando, tentando apalpar, conseguir alcançar o Senhor. Que essa brincadeira de esconde-esconde, ela se torne não um peso, mas que se torne um prazer. Que quando o Senhor revelar uma pontinha no pé, nós diz assim, cara, esse é meu papai. Deus, eu oro também pela paternidade de cada uma dessas pessoas. Talvez muitos aqui que estão assistindo não foram criados por pai, não tiveram essa figura paterna, e eu oro para que eles possam encontrar o Senhor. Deus, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que esteja assistindo, e que o Senhor proteja cada um deles, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor dê coragem e ousadia para que eles também façam a mesma coisa que eu comecei a fazer hoje. Gravar um vídeo, começar um empreendimento, aquilo que o Senhor já colocou no coração deles, Pai. Que eles acreditem muito mais do que qualquer outra pessoa possa acreditar na vida deles, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, se esse vídeo mudou sua mentalidade de alguma forma, eu peço que você curta, que você compartilhe. E se você ainda não é inscrito no meu canal, gente, se inscreve aí. Porque eu acredito que
é a melhor forma de você poder ajudar um criador iniciante, né, de conteúdo. E talvez eu possa, no futuro, ajudar outras pessoas nisso. Vou falar isso para vocês hoje, diante da câmera. Eu tenho o objetivo de criar uma empresa de criação de conteúdo. Tenho o objetivo de ajudar, criar uma empresa também que disponibilize cursos, principalmente para cristãos, né? Principalmente para pessoas que estão em situações muito precárias, situações até parecidas com a minha, com relação a incerteza com relação à vida, sem muita oportunidade de trabalho, ou um trabalho em que você está sobrecarregando você, em que você trabalha mais, mas não consegue ver crescimento, em que você não ajuda outras pessoas a crescer. Então eu tenho sim objetivo, criar uma empresa de criação de conteúdo e uma empresa de criação de cursos, né, profissionalizantes, tanto de edição de vídeo, de e-books, design, na área do marketing em geral, mas uma empresa que é voltada a edificar o nome do Senhor. E, gente, esse é meu primeiro vídeo de 2026, eu acredito que talvez eu vou gravar mais um vídeo hoje, mas por enquanto é esse. E até o próximo. Tchau!